Olá, eu sou Matheus Tiamati, estou começando mais um D12Cast e hoje eu vou falar sobre suplementos temáticos de RPG, publicações que são em torno de um tema específico. Focam numa temática, eu acho um tipo de material bem legal. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou dar é o Livreto Aracnídeo, que a Caramelo Jogos publicou faz alguns meses. Então, como diz aqui, conteúdo aracnídeo para jogos OSR. Então a ideia é: eu quero utilizar aranhas no meu jogo de RPG, medieval em geral, mas poderia ser para outros. Que livro poderia me inspirar? Aqui é um ótimo exemplo. Então, poderia fazer uma aventura focada nos Drow, na Rainha Loth, na Loth, a Rainha Aranha, que é a divindade que eles adoram, ou fazer uma caverna focada, um mago que estuda aranhas e produz teias, ou qualquer coisa do tipo, ou eu simplesmente quero colocar algumas aranhas diferentes como monstros para os meus jogadores. Esse livro dá essa possibilidade. Então é um exemplo de um tema que gera um suplemento em torno dele. Vou dar alguns exemplos que tem aqui no Livreto Aracnídeo, mas complementando o que eu disse, que eu gosto bastante desse tipo de publicação. Por que eu gosto? É justamente por saber que ali eu vou encontrar tanto mais possibilidades e mais exemplos, quanto algumas explanações dos autores em torno daquele tema. Então, digamos que eu queira fazer uma história, um grande vilão, que ele está querendo produzir a melhor armadura já feita, por isso ele está usando a base teias de aranha, que são muito resistentes e leves, mas ele tem capturado várias aranhas e colocado dentro do laboratório dele, só que daí deu alguma coisa que ele morreu, sei lá, e agora o laboratório tá meio em ruínas e várias aranhas perigosas estão lá dentro. Pô, legal, uma aventura com uma temática bem, bem fechada, bem interessante. Só que se eu for atrás de aranhas para colocar como monstros presentes ali pro grupo enfrentar, eu não vou encontrar muitas opções. Eu vou ter o livro dos monstros, bestiários, aranhas gigantes, o Dríder, não sai muito daquilo ali, sabe? Tipo a Laracna do Senhor dos Anéis. Não vai ser muito disso. Aí talvez em algum outro livro eu vou encontrar mais um outro exemplo, mas eu vou ter que ficar garimpando para encontrar esse tipo de conteúdo. Quando eu pego um livro focado nisso, livro temático, além de eu ter mais opções já no livro, eu tenho algumas ideias bem soltas que os autores, quando eles se debruçaram para essa publicação, já pensando em produzir coisas em torno desse tema, eles vão conseguir explanar ainda mais. Então, embora tenha dezenas aqui de aranhas que o Teteu Leone, o autor, fez no Livreto Aracnídeo, eu separei duas para trazer aqui para vocês. Só lembrando que, embora ele seja feito para jogos old school, principalmente old school essentials aqui, a minha ideia, e eu acho bom desse tipo de suplemento, geralmente é quando ele não é tão preso às regras. Então, eu posso tanto adaptar facilmente para outro sistema, ou usar um sistema meu próprio, mesmo se fosse um sistema da casa, um completamente diferente, de uma outra linha. Só a ideia do monstro, a descrição dos poderes, ou do habitat, ou qual é o conceito dele, já serve de inspiração aí muito bem. Então vamos lá. Então o primeiro é o Mervars, que os nomes também são bem, bem complexos, bem exóticos. Tarântula bibliotecária. Olha que maravilha. Então são aranhas que vivem em bibliotecas, elas crescem até o tamanho de ursos polares. Quanto mais antiga a biblioteca, maior a chance de encontrar uma aranha adulta, e o oposto se aplica se a biblioteca for mais nova. Tecem seus ninhos em seções de livros menos procurados. Então olha que interessante, se o grupo fosse uma biblioteca procurar um livro muito raro, a chance de ter uma aranha dessa lá é maior. Um livro raro deve estar num canto lá, não é consultado há muito tempo, provavelmente teria uma Mervas lá. Mas a parte que eu achei mais interessante dessa aranha é o seguinte, ó. São uma espécie de aranha gigante que se alimenta de conhecimento. Elas buscam bibliotecas próximas, quando não nascem uma, e tecem seus ninhos em seções de livros menos procurados, passando a se alimentar das informações presentes nos tomos, pergaminhos, etc., destruindo-os no processo. A outra é Inankna, que eu achei interessante o habitat aqui, ó. Vive em colmeias com formato de enormes montanhas, construídas em gigantescos penhascos próximos de praias congeladas. E olha que legal esse aqui que misturou o conceito de um outro bicho, ó. Essas aranhas gigantes são divididas em castas, como as abelhas. A rainha vive no centro da colmeia, mantida como refém pelas outras aranhas para aumentar a população da colmeia. Se a rainha da colmeia for libertada, poderá se tornar companheira de quem a libertou. Olha que interessante, o grupo pode buscar uma rainha como aliado, e é interessante que, apesar de ser aranha, eles têm esse comportamento mais próximo de abelhas, então misturou dois conceitos bem legais. Então, o primeiro exemplo aqui de livro temático, um livro focado em aranhas, Livreto Aracnídeo, muito legal. O segundo exemplo que eu quero trazer, na verdade, são vários livros, mas eles estão dentro de uma mesma temática, que são livros focados em ambientes,
climas. Esse é um tipo de recurso que eu acho bem legal, porque vez ou outra a gente quer que a aventura seja nessa temática, o grupo vai ir para uma região desértica ou para uma geleira ou algo assim, a gente quer ideias disso. Não digo nem fazendo uma campanha, porque talvez seja mais raro fazer uma campanha inteira nesse tipo de ambiente, mas pelo menos em algum momento, algumas aventuras, algum arco de história, uma temporada, o grupo ir para uma região dessa comum, e é legal a gente ter onde consultar isso. Alguns livros que estão nessa temática, eu lembro de 2 que são da terceira edição do D&D, que é o Sandstorm, que é focado em regiões desérticas, e o Frostburn, que é focado em regiões gélidas, regiões de temperatura muito baixa. E eu vou citar esses 2 porque eu gostei muito deles, mas na verdade essa era uma série, era um tipo de publicação que tinha na terceira edição, de livros focados em ambiente. Teve um outro depois, eu acho que era Storm Rock, o nome, não me recordo agora, que é mais focado em ambiente aquático, mas eu sinceramente não gostei muito, achei ele meio perdido entre coisa subaquática e pirataria, ficou no meio termo, mas enfim, não é o caso. Mas o Frostburn e Sandstorm são livros que quando eu li eu gostei bastante, porque eles tinham essa coisa de dar ideias de aventuras, de contos, de desafios. Boa parte desses 2 livros são focados em regra, então tem aquela parte lá de capítulo de talento, capítulo de classe de prestígio, capítulo de novas magias, essa coisa. Mas outras várias partes são bem interessantes além das regras, e mesmo essa também serve, por exemplo, a parte de classe de prestígio, dá para ter ideias de aventuras ali, o tipo de personagem em torno disso. No Sandstorm, por exemplo, tem novos monstros, principalmente tipos de vermes diferentes, que é interessante, um ente que é tipo um cactus, então ao invés do ente mais tradicional, que é meio arbóreo, de árvores de outro tipo de vegetação, ali ele é um formato de cactus, é interessante. Tem magias também focado no deserto, uma ideia de druida desértico. Então, campanhas estilo Dark Sun daqui a pouco, embora eu falei que é muito comum a gente, no meio de uma campanha, o grupo fazer uma aventura para essa região, mas até poderia ser uma campanha, por exemplo, em Dark Sun, ou quem gosta de Duna aí. Certamente ler esse livro vai trazer bastante inspiração. Já o Frostburn, regiões gélidas, eu acho ainda mais interessante. Tem magias ali, o mago focado em gelo, um tipo de. Tipo, não é bem um golem, mas é como se fosse, na verdade, é um modelo de criaturas que a gente aplica em outras para fazer criaturas que foram esculpidas no gelo. É uma estátua de gelo que depois o mago animou elas, então deu vida à estátua. Também fica bem interessante. Tem um capítulo sobre condição climática, no caso gélida, né? Que é bem interessante, que fala sobre as consequências de temperatura muito baixa. Então, isso para ter ideia de desafio, de teste para pedir para os jogadores. Questão de racionamento de recursos também. Então, ele é muito bom, acho que é um bom exemplo desses livros temáticos. No Frostburn também é legal que tem uma magia épica, que é Era Glacial. Então, se o mago conjura essa magia com sucesso, ele traz uma Era Glacial para o mundo, para ter uma ideia do impacto. Então, isso é bem legal. Quando eu li, já fiquei imaginando um vilão que é um mago que quer trazer uma nova Era Glacial, acabar com a vida e tudo mais. Então, já me deu uma ideia de aventura só ao ler essa magia. Outro tipo de ambiente, que também é um tema fechado interessante para suplementos, são pântanos. E aí eu lembro de 2 publicações sobre isso. Uma também é da terceira edição do D&D, mas ele não era oficial, não era da Wizards of the Coast. Era o Dreadmere, acho que é o nome, Dreadmire, não me lembro muito bem agora. Que era um livro bem completo sobre pântanos, tinha mais de 200 páginas. Também nesse formato aí de terceira edição, com a parte para itens mágicos, classe de prestígio, talento e tudo mais. Mas ele era bem interessante porque ele tinha uma parte de doenças, a parte de fungos. Ele tinha uma ideia mais realista até de pântano, não era tão de fantasia assim. Trazia bastante encontro, desafio, descrevia como é que é o ambiente do pântano. Era interessante para trabalhar a sobrevivência dos jogadores ali. Então, um livro muito bom dessa ideia de quando eu estava pesquisando, vou fazer aventuras no pântano, que ideias eu posso ter? Tabelas de encontro aleatório, então criaturas que existem no pântano, então tudo isso dentro dessa lógica. E o mais recente é o Fever Swamp, que é uma publicação que tem uns 5, 6 anos, por aí, não me lembro agora, que já é nesse formato de OSR. Como eu falei naquele episódio, aquela ideia de ter muitas tabelas de encontro aleatório, por o mestre produzir o conteúdo, os desafios, os encontros, enfim, rolando em tabelas e não longas descrições. Então é um livro pequeno também, não me recordo de cabeça, mas acho que deve ter umas 80 páginas mais ou menos. E esse é interessante porque ele é um pouquinho mais focado em ambiente de fantasia. Então tem uma ideia tipo de questão de bruxa no pântano, encontros com, se não me engano, trolls, enfim, outros monstros mais de fantasia. E é um livro menor também, é mais fácil de consultar e de produzir aventuras, desafios, encontros, enfim, tudo a partir dele. Então, da mesma forma que os exemplos que eu dei do deserto ou de um lugar gélido, se o grupo vai para uma região que tem pântano,
o mestre ler uma dessas duas publicações, ou Dreadmere ou Feverswamp, ele certamente vai ter muitas ideias de aventuras, de mistérios, de encontros, de plots, de facções. Porque os dois eu me lembro que tem a questão de cultos demoníacos que vivem dentro da floresta, aquela ideia bem do horror, de atividades maléficas ocorrendo dentro do pântano e tal. Então dá para pensar até em aventuras mais a longo prazo, e não só o ambiente hostil e inóspito ali que desafia os jogadores. Outros livros que são bem focados em uma temática que eu acho muito bons para citar. O primeiro é Área de Tormenta, que foi um suplemento lançado na versão Tormenta RPG, versão anterior. Ele é um livro muito bom, ele é muito focado em Tormenta, que é a tempestade rubra de sangue com demônios, que é específica desse cenário, que ele trazia, até então não tinha tanto detalhamento sobre esse desafio, sobre as criaturas que lá existiam, os efeitos da Área de Tormenta. Esse livro detalha, ele traz os lords da Tormenta descrito. Cada capítulo tinha um conto descrevendo o grupo de aventureiros que vai enfrentando a tormenta e tal, eles vão ficando loucos, porque essa também é uma característica da tempestade rubra da tormenta, deixar as pessoas insanas. Então é muito legal porque tinha muito conteúdo, esse era um tema que não era tão conhecido, tão explorado. Agora, digamos que o grupo de personagens vai explorar uma região de extrema escuridão, cavernas, o Underdark do Forgotten Realms, ou as Darklands de Golarion. Essas regiões têm publicações próprias sobre eles, por exemplo, o Forgotten Realms e o Underdark, a cada edição do D&D tem um novo livro, seja aventuras, ou seja o livro mesmo sobre o Underdark descrevendo, mas que quer algo mais geral sobre isso, que quer abordar principalmente essa questão de explorar regiões muito escuras, o grupo indo para um lugar muito inóspito, perigoso, que ele não sabe quais são os perigos que espreitam e não tem iluminação. E ele pega essa coisa geral que serve para qualquer um desses jogos mais focados no terror e mesmo os jogos de fantasia, que o grupo vai explorar uma região assim. Foca muito nessa questão dos sentidos, de quanto está numa região que não há fonte de iluminação e o impacto que isso tem nos jogadores. Também aborda a questão da tridimensionalidade, também traz umas mecânicas para o grupo ir criando os caminhos das cavernas, jogando dados e também aleatoriamente, o que incentiva essa ideia de estar meio perdido, porque não tem um mapa linear produzido. Os monstros são incríveis, porque as ilustrações deles são meio que só rabiscos, então é muito mais um conceito do que uma imagem, até porque principalmente provavelmente o grupo não vai ver muito, só vai, se tiver uma tocha, uma fonte de luz mágica ou o que for, vai ver só partes do monstro de vez em quando, enquanto ele se movimenta, não vai ter nada muito concreto, então faz sentido não ter algo claro. Isso também contribui para uma ideia de terror dos monstros desse livro. Enfim, cara, é magnífico dentro dessa ideia. Vale a pena para todo mundo que quiser focar nessa temática. Outro suplemento focado em um tema que eu indico é o Guia de Armadilhas do Old Dragon. Todo mestre que precisa de armadilhas para colocar nas masmorras, um desafio para os jogadores, vai se valer bem desse livro, embora ele esteja nas regras do Old Dragon, na primeira edição ainda. Ele é facilmente adaptável para outros jogos. O livro tem dezenas de armadilhas, elas têm desenhos descrevendo o funcionamento, mostrando o funcionamento de como são os mecanismos ativados, descrições detalhadas. Então certamente o mestre olha ali a armadilha e vai conseguir colocar ela em jogo, descrevendo com uma riqueza de detalhes muito grande, e além de que, olhando as armadilhas dali, surgem inspirações muito grandes para outros tipos de armadilhas. Quando eu estava descrevendo Memória dos Mortos, uma aventura, um módulo que eu escrevi para o concurso Gygax 23 da Caramelo Jogos, no início desse ano, esse módulo foi um dos vencedores, inclusive. Eu pensei numa armadilha bem legal, que é uma moeda que é colocada dentro da bocarra de uma estátua de um monstro. Eu pensei nessa armadilha, eu comecei a imaginar o desenho dela explicando e fiz uns rabiscos de como ela funcionava para pensar bem a lógica detalhada do mecanismo para fazer sentido. E eu lembrei na hora das referências dos desenhos do Guia de Armadilhas do Old Dragon. A última sugestão aqui, uma bem diferente, mas que eu acho incrível, é Requiem for God, uma publicação do Monte Cook, que é um autor muito renomado aí dentro do RPG, tem publicações próprias dele, como o Numenera e o Cypher System. Ele é um livro que saiu lá na terceira edição do D&D, não é muito conhecido, e ele parte da seguinte ideia: o que acontece no mundo de fantasia medieval, desses vários que existem que a gente joga RPG, quando uma divindade morre? Tem capítulos que ele fica só basicamente filosofando sobre isso, tem outros que ele traz exemplos práticos, ideias para aventuras. É muito bom esse livro. Tem, por exemplo, ele pensando sobre o que acontece com o corpo da divindade. Ele dá sugestão, uma classe de prestígio, uma organização lá que são tipo de necromantes que pegam partes do corpo de um deus morto e usam como componente. O que acontece com os clérigos quando o deus morre? Eles perdem os poderes, eles começam a pegar o poder de outra divindade, enfim. Tem várias ideias, esse misto de ideias de aventuras, algumas mecânicas básicas, mas também
conceito, a filosofia, falando em livros temáticos aqui hoje, né? Só que esse é mais do que um tema, é quase que um conceito muito fechado. Se um Deus morresse no meu mundo, o que aconteceria? Se vocês lembram de algum suplemento que é de um tema que vocês gostam, deixa aqui nos comentários. Se inscrevam no canal. Nos vemos no próximo episódio do 12 Cast.